Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico, adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, e é glorificando e adorando o Senhor que nós vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando no livro de Amós, profeta Amós, no seu capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Aqui o profeta Amós, aleluia, vai dizer que Amós, ele era criador de gado, ovelha, e ele foi chamado por Deus para ser profeta, mas ele não quis se ajuntar com os outros profetas da época. Aleluia, os outros profetas viviam daquilo que profetizava para o povo, daquilo que falava para o povo, não aquilo que Deus mandava, não, mas aquilo que o povo queria ouvir. Os outros profetas assim faziam e viviam, ganhavam, aleluia, de estar profetizando para o povo aquilo que eles queriam ouvir. O profeta Amós não se juntou a eles. O profeta Amós, aleluia, foi um profeta de Deus, não dos homens, porque o profeta dos homens profetiza aquilo que o homem quer ouvir. Profeta de Deus, não. Profeta de Deus profetiza aquilo que Deus manda. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que Deus revela para ele, aquilo que Deus fala para ele. E o profeta Amós, aleluia, ele ali com o seu trabalho, com a sua profissão de estar criando gado, ovelha, aleluia, glória a Deus, nós vemos então que ele não era uma pessoa pobre, vamos usar essa expressão, aleluia, ele era uma pessoa de classe alta, ele tinha dinheiro, vou usar essa expressão para você entender, aleluia, ele era considerado um homem rico, aleluia, glória a Deus, e quando ele foi chamado por Deus para estar profetizando, aleluia, glória a Deus, ali no reino do norte, no reino do sul, ele deixou tudo e foi cumprir a missão que Deus colocou nas mãos dele. Ele foi fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos Deus falando com o profeta Amós sobre a cegueira do povo de Israel. Jeroboão reinava naquela época, naqueles dias. Aleluia. E Jeroboão ali havia conquistado muitos territórios para Israel. Israel estava abastado, estava tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Israel estava abastado, tranquilo, e isso levou o povo de Israel a se afastar do Senhor. E se afastando do Senhor, se apoderou do povo de Israel uma cegueira espiritual. O povo de Israel estava vivendo uma cegueira espiritual. Quem é cego espiritual, aleluia, não consegue enxergar o pecado. Quem é cego espiritual se afasta de Deus porque não consegue ver Deus. Aleluia. E quem é cego espiritual, aleluia, não enxerga o pecado, não enxerga o erro, está errando
e acha que está certo, está pecando e acha que não está pecando. Aleluia, glória a Deus. Que não está cometendo nenhum delito, nenhuma iniquidade contra Deus, porque não está vendo. Aleluia, glória a Deus. E o povo de Israel, então, se afastando do Senhor, passou a pecar contra Deus. Aleluia, a transgredir contra Deus. Aleluia, glória a Deus. E o povo de Israel só se afastou do Senhor porque estava vivendo uma vida abastada. Uma vida no qual eles vivendo ali na fartura. Aleluia, glória a Deus. Eles achavam que não precisava mais de Deus. Aleluia. Muitas das vezes acontece conosco. Quando nós estamos abençoados, vivendo uma vida abastada, ao invés de aproximar do Senhor para louvá-lo, para bendizer o teu nome, para agradecê-lo, o que é que nós fazemos? Nós afastamos do Senhor. E afastando do Senhor, nós ficamos cegos espiritualmente, perdemos o temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que isso aconteceu com o povo de Israel. Amós, capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as vossas transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai oferta voluntária, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. O Senhor falando para o povo de Israel através do profeta Amós. O povo de Israel vinha de Betel, aleluia, e transgredia com Gilgal, aleluia, glória a Deus, multiplicando assim as tuas transgressões a cada manhã, todos os dias, aleluia. Traziam ali os vossos sacrifícios de Betel a Gilgal, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecia sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregou a oferta voluntária, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Porque eles gostavam e tinham o costume de estar fazendo isso, de Betel a Gilgai, aleluia. Mas isso não estava agradando ao Senhor, porque o Senhor, Ele não quer sacrifícios e ofertas, aleluia, glória a Deus. O que Ele quer é a sua presença com Ele. O que Ele quer é estar no meio do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que Ele quer é intimidade com o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Versículo 6 do capítulo 4 de Amós. Também vos deixei de dente limpo em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Aqui o Senhor, então, os deixou de dente limpo, ou seja, houve uma fome tal grande, houve uma fome, aleluia, não tinha pão, não tinha o que comer, o povo ficou de dente limpo, aleluia, e o Senhor permitiu vir a fome, a falta de pão em todos os lugares, para que o povo se lembrasse de Deus, se arrependesse dos seus pecados e se voltasse ao Senhor.
Mas isso não aconteceu. Versículo 7. Além disso, o Senhor reteve a chuva 3 meses. Aleluia. 3 meses sem chover. Aleluia. O Senhor reteve a chuva, não choveu 3 meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, sobre outra. O Senhor reteve a chuva ali, não choveu. Aleluia. Ficou sem chover 3 meses antes da ceifa. Antes deles ceifarem, antes deles colherem o fruto. O Senhor cessou a chuva. Aleluia, glória a Deus. E não teve como ele escolher o fruto, então não tinha o que comer. Aleluia. A terra estava seca, não teve, a vide não deu o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Outros lugares o povo olhava e contemplava a chuva cair em outras terras, em outras cidades. Chovia, mas lá não chovia. Aleluia. Deus cessou a chuva. Aleluia, glória a Deus. Para que o povo se voltasse ao Senhor. Aleluia. Para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver versículo 8 do capítulo 4 de Amós. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram, contudo não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Aleluia. O povo andava de cidade em cidade para buscar água, para beber água, mas isso não saciava o povo. Aleluia, glória a Deus. Feri-vos o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos convertedes ao Senhor. O gafanhoto veio, que era a falta de chuva, que era a terra seca. Aleluia. O gafanhoto veio e comeu e devorou o que ainda restava para o povo de Israel. Devorou a figueira, as oliveiras, devorou tudo. E o povo ainda não se converteu ao Senhor. O povo estava com o coração endurecido. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo nesta manhã. E fala com você nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Você está passando por uma luta travada. Você está enfrentando um grande problema. Você tem olhado para um lado, olhado para o outro. Aleluia, glória a Deus. E não tem encontrado saída. A luta está grande, o problema está grande. Isso é para que você venha se lembrar do Senhor. O Senhor está permitindo você passar por essa luta, por esta prova, que você acha aí que é coisa do diabo. Não é não, é coisa de Deus. É Deus tratando com você. Você vivia uma vida abastada, farturenta. Você estava próspero e se esqueceu do Senhor. Aleluia. Então vem o Senhor e tira tudo de você. Aleluia. E a terra não produz mais, e as portas estão fechadas. Aleluia, glória a Deus. E chegou a fome na sua casa. Aleluia. E veio o gafanhoto e devorou, aleluia, o que restava. Para que você venha se despertar, para que você venha se arrepender de ter se afastado do Senhor, para que você venha pedir perdão, para que você venha lembrar de Deus. Você precisa de Deus, para que você venha passar a ser dependente do Senhor.
Aleluia, Ramanai. Para que você venha se converter do seu mau caminho, se voltar ao Senhor. É o Senhor te chamando para mais perto dele. Aleluia, glória a Deus. Cantarai. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Versículo 11. Subverte alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado de fogueira. Contudo, não vos converterdes a mim. Aleluia! Sodoma e Gomorra foi destruído. Aleluia! E o povo não se converteu ao Senhor. O povo se subverteu. O povo estava pecando ali, cegos espiritualmente. A cegueira espiritualmente nos leva a uma morte espiritual. A cegueira espiritualmente nos leva a esquecer do Senhor, a não ver Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui no versículo 12, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aleluia. Porque é ele quem forma o monte e cria o vento e declara aos homens qual é o seu pensamento e faz da manhã treva e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Prepara-te porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Se converta do seu mau caminho. Se volta ao Senhor. O Senhor não é ruim, não. O Senhor não se esqueceu de você, não. Você, muitas das vezes, na luta e no problema aí que você está enfrentando, na escassez que você está vivendo, você muitas das vezes abre a sua boca para blasfemar contra o Senhor, dizendo, Deus se esqueceu de mim. Aleluia. Deus não se esqueceu de você, não. Deus se lembrou de você. E precisou ele mexer na estrutura. Precisou ele tirar de você aquilo que ele te deu. Para que você venha lembrar dele. Deus, ele quer ser lembrado por você. Para que você venha se voltar a ele. Deus quer que você se volte a ele. Para que você venha se converter do seu mau caminho. Aleluia. Deixar o seu mau caminho. E voltar a buscar a Deus. Voltar a orar. Voltar a jejuar. Consagrar sua vida ao Senhor. Aleluia. Você acha que esses sacrifícios aí que você está fazendo está agradando a Deus? Não está. Você acha que esse sacrifício aí que você está fazendo, aleluia, está fazendo vocês, levando você a estar em contato com Deus? Não está. Você está cego espiritualmente porque você já perdeu o contato com Deus há muito tempo. O Espírito Santo de Deus já saiu de você há muito tempo. Você está vazio há muito tempo. Aleluia, ainda não percebeu. É cegueira espiritual. Você perdeu o temor a Deus. É cegueira espiritual. Aleluia, glória a Deus. Cantará basuri me andarai. Se converta ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se converta, seja fiel a Deus. Seja obediente ao Senhor. Aleluia, cantará manai. Busque ao Senhor. Prepara-te que Jesus está voltando. Dessa maneira que você está, você não vai encontrar com o Pai. Prepara-te, ó Israel. Porque é ele quem forma os montes. Tudo é ele quem forma. Ele deu, ele tira.
Aleluia, glória a Deus. Ele é quem forma os montes, ele é quem cria o vento. Aleluia. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Aleluia, glória a Deus. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor dá, o Senhor tira. Aleluia. O Senhor faz como melhor lhe apraz. Ele está fazendo aí esse rebuliço na sua vida. Aleluia. Para que você venha acordar, despertar, lembrar dele, se converter ao Senhor. Jesus te ama. Aleluia. Você é precioso, é preciosa para ele. Ele não abre mão de você. Aleluia. Aramanai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, olha só, tem que orar, tem que se humilhar, se converter do seu mau caminho. Então o Senhor vai ouvir do céu. Aleluia. Ele vai ouvir, ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados, porque Deus, ele perdoa pecados. E ele vai sarar a tua terra, ele vai sarar a sua terra, ele vai restituir tudo de novo para você. Aleluia. Ele vai restaurar a terra, mas você precisa se voltar ao Senhor e reconhecer que depende dele. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.